Eu sou o professor Josley Soares, sou juiz do trabalho aqui em São Paulo, professor de Direito Processual do Trabalho e também Direito Material do Trabalho da Rede LFG e ficaremos juntos. Não sai daí porque eu te espero para o primeiro bloco. Já estamos de volta para darmos início aqui às nossas conversas sobre direito processual do trabalho, especificamente no programa de hoje, em que trataremos aí sobre nulidades para o direito processual do trabalho. Senhores, como anunciei agora há pouco, este é um tema muito importante e de grande incidência nas provas da OAB e também de concursos públicos, principalmente pelo que observamos nos últimos certames que foram realizados em nosso país. Falar em nulidade para o direito processual do trabalho requer uma primeira premissa. Nós não vamos conversar, nós não vamos estudar nulidades para o direito material. Aquele capítulo de nulidade que geralmente se estuda lá em direito civil, quanto aos atos jurídicos, aos negócios jurídicos, não será pauta do nosso tema de hoje. As nulidades do direito processual do trabalho possuem princípios e divergências específicas, contextos e aspectos, portanto, específicos, e a gente passa a estudar a partir de agora. É a própria CLT quem reservará um capítulo específico acerca das nulidades no direito processual do trabalho. Você bem sabe que a CLT atualmente, na fase de omissão, ou seja, no momento em que apresenta aí algum tipo de omissão, será socorrida pelo Código de Processo Civil. Logo, algumas ideias acerca de nulidade processual do Código de Processo Civil são importadas por força do artigo 769 da CLT e possuem aplicação aqui no processo do trabalho. Mas eu te dizia que a CLT tem um capítulo importante para tratar de nulidades. Não de forma exaustiva, mas trata aí de alguma forma sobre essa história de nulidades para o direito processual. Nós temos hoje alguns artigos, a iniciar pelo artigo 794 da CLT, com final no artigo 798, são dispositivos, portanto, que tratarão apenas dessa história de nulidade processual. A primeira coisa que devemos estabelecer é exatamente o conceito do que seria essa história de nulidade para o processo do trabalho. Até este momento, certamente você já entendeu a primeira premissa que quis deixar clara para os senhores. Não vamos confundir as nulidades do direito material com as nulidades que estamos estudando agora do direito processual. Então eu repito, qual seria o conceito dessa história de nulidade para o direito processual? Pois bem, hoje na doutrina e na jurisprudência costuma-se conceituar, e é este o entendimento que você tranquilamente pode carregar para os seus exames, para as suas provas, no sentido de que uma nulidade no âmbito processual seria qualquer lesão à norma processual. Algum ato processual que passa a ser praticado em descompasso com aquilo que está determinado na norma jurídica processual. Vou repetir. Hoje, o conceito de nulidades para a doutrina e para a jurisprudência é assimilado na seguinte premissa: será qualquer violação da norma de direito processual. Essa história de nulidade, portanto, tem o condão de eliminar os efeitos que um ato processual feito em descompasso com uma norma processual, portanto, em descompasso com o ordenamento jurídico. Quando se pensa em nulidade, é mais importante que se lembre do grande gênero, que já te falo qual é, do qual a nulidade passa a ser considerada apenas uma mera espécie. Estou falando do termo invalidação. Até aqui você percebeu que quando se fala em nulidade, estamos falando, portanto, de algum ato processual que foi feito em descompasso com aquilo que a norma processual estabelecia. Mas nós não temos apenas a nulidade para conceituar esse descompasso entre um ato processual e aquilo que a norma processual exigia. Nós temos, portanto, o grande gênero invalidação, do qual são espécies não só as nulidades, mas também a inexistência do ato processual e a irregularidade do ato processual. Vamos assimilar isso. Estou te dizendo, portanto, neste momento, que nós temos um grande gênero chamado por doutrina e jurisprudência de invalidação. O que seria essa invalidação? É exatamente o contexto amplo daquilo que acabei de te dizer.
um ato processual que é realizado em descompasso, em choque, em divergência daquilo que a norma processual exigiu. Isso é o gênero, mas esse gênero tem aí algumas espécies, como por exemplo a nulidade, a irregularidade e a inexistência do ato processual. Desde já eu te afirmo que a nulidade se bifurca em duas espécies também. Temos hoje para o ordenamento jurídico, doutrina e também jurisprudência, a nulidade absoluta e a nulidade relativa. É hora de recapitular mais uma vez. Temos, portanto, um gênero maior chamado invalidação. Deste gênero maior, temos aí 4 espécies, de defeitos nos atos processuais, irregularidade de atos processuais. Quais são eles? Nulidade absoluta, nulidade relativa, inexistência do ato processual e mera irregularidade. Eu já começo te explicando o que seria essa história de mera irregularidade. Mas primeiro eu preciso repetir para que isso fique claro aí na sua mente. Nós não podemos avançar sem que você vá tomando aí a assimilação daquilo que já está sendo dado. Temos um grande gênero de invalidades de atos processuais, de defeitos de atos processuais. Vamos estudar agora o primeiro desses defeitos, mera irregularidade. Olha, quando se fala em doutrina, em jurisprudência, e as provas já começam a se debruçar sobre esses questionamentos, no que tange essa história aí de irregularidade, o que se tem é apenas uma pequena falha na realização do ato processual. Esta falha não tem o condão de invalidar todo o processo, não tem o condão, não tem o mistério de invalidar todo o ato processual. Na realidade, o que se tem é um ato processual que foi praticado em descompasso com aquilo que a norma processual mandava e, portanto, exigia, mas que esse descompasso, essa falha na realização deste ato processual não é tão forte, não é tão grave a ponto de invalidar todo o processo. Temos, portanto, a mera história da irregularidade. Um exemplo que acontece bastante na prática forense, e isso cai em prova, é, por exemplo, aquela hipótese em que a empresa manda um preposto representá-la em audiência, mas não manda a carta de preposição. É certo que este preposto pode, nos termos do artigo 844, representar a empresa, mas deve portar um documento da preposição. E quando ele não leva este documento de preposição, será que o juiz está obrigado e já pode se sentir à vontade a decretar revelia e, portanto, a confissão quanto à matéria de fato? Ou não? Este ato seria apenas uma mera irregularidade que pode, de repente, ser suprida. É exatamente isso. Hoje prevalece aí para a jurisprudência e para a doutrina, e é isso que eu preciso que você leve para a sua prova de forma tranquila, o entendimento no sentido de que, quando o preposto esquece de levar a carta de preposição em audiência, com base, inclusive, no princípio da economia processual, é importante que o juiz realize aquela audiência, conferindo prazo para que este preposto junte a carta de preposição depois da audiência. Não está o juiz autorizado, por um entendimento aí de bom senso, de razoabilidade processual, a decretar de imediato a revelia e a confissão fática da empresa, ao argumento de que se o preposto não levou carta, ele ali não estaria presente. Não, essa premissa está equivocada e vem prevalecendo o entendimento no sentido de que deverá haver uma supressão, digamos assim, um conserto, digamos assim, desta mera irregularidade. Devia levar carta de preposição, mas não levou, pode-se conferir prazo para que se junte. E aí, inobservado este prazo oferecido pelo juiz para que o preposto junte a carta de preposição, aí sim, nessa hipótese, estaria o juiz autorizado juridicamente a decretar a revelia e a confissão fática desta empresa. Tudo bem? Até aqui temos aí, portanto, a história da irregularidade, mera irregularidade. Não é um ato tão grave, foi feito um descompasso com a lei, mas não chega a ter um peso muito grave no processo. Mas eu te dizia que são 4. Falamos da irregularidade, é o momento de falarmos agora da inexistência do ato processual. Vamos a ele. Quando se fala em doutrina e jurisprudência sobre mais este defeito aí chamado inexistência do ato processual, temos, por exemplo, o outro lado da moeda. Se a irregularidade não é tão grave, a inexistência é tão grave que não chega a dar vida àquele ato processual. Quer dizer, o descompasso na realização daquele ato processual
com a norma processual em vigor, é tão acentuado que o ato sequer tem existência no mundo jurídico. Você quer um exemplo? Temos o exemplo clássico da sentença que não é proferida por um juiz investido de jurisdição. Ou, por exemplo, uma sentença que não é assinada pelo juiz que a exará. Neste caso, a sentença não tem existência. É um ato processual praticado pelo juiz que não tem existência para o ordenamento jurídico. O descompasso, o defeito entre a realização do ato e aquilo que a norma jurídica esperava da parte é tão grande e tão evidenciado que o ato processual sequer passa a ser considerado existente para o ordenamento jurídico. Recapitulando, até aqui vimos os dois primeiros defeitos, as duas primeiras espécies de invalidação. A mera irregularidade e agora a inexistência do ato processual. É o momento de chegarmos no estudo das nulidades, como espécies também dessa história de invalidação. Temos a nulidade absoluta e também a nulidade relativa. Qual é a linha divisória entre o conceito de uma nulidade absoluta e de uma nulidade relativa? Vamos a ela. Quando se fala em nulidade absoluta, na realidade o que está acontecendo dentro do processo é uma violação pela parte, na prática de um ato processual qualquer, de uma norma de interesse público. A parte realiza um ato processual em descompasso com a lei processual. Mas até aí nós já sabíamos que invalidação era isso mesmo. Mas para que possa ser essa espécie específica de nulidade absoluta, faz-se necessário, portanto, que a parte pratique um ato processual em descompasso, em divergência, digamos assim, contrariamente a uma norma de interesse público. O exemplo clássico que cai em prova, que está na doutrina e também na jurisprudência, é a própria violação da norma competencial material. Quando a parte inobserva as regras de competência material, o que se tem é exatamente uma nulidade absoluta. Nenhum ato processual praticado pelas partes e pelo juiz que era incompetente absolutamente terá validade dentro deste processo. Imagine alguém que entra com uma ação criminal na Justiça do Trabalho. Nós sabemos que o artigo 114 da Constituição Federal e mais recentemente, aí, através do entendimento do Supremo Tribunal Federal, exarado na ADI 3684, lá do STF, diz que nós não temos competência para as ações criminais, para nenhuma questão criminal, para nenhum desdobramento criminal. Neste caso, o juiz que proferir alguma decisão neste processo criminal que erroneamente foi trazido para a Justiça do Trabalho, estará praticando um ato nulo, um ato eivado de nulidade absoluta, já que competência material é de interesse público, tudo bem? Então, todas as vezes que houver lesão, que houver descompasso na prática de um ato com uma norma de interesse público, estamos diante de uma nulidade absoluta. Mas, por fim, ainda temos a nulidade relativa. Vamos ao conceito de nulidade relativa. Quando se fala em nulidade relativa, ao contrário daquilo que já descrevi para a história da nulidade absoluta, o que se tem em pauta para a doutrina e jurisprudência é exatamente a lesão de um ato processual, ou seja, um ato processual que foi praticado em descompasso também com uma norma processual. Até aqui você já conhecia, mas essa norma processual tem caráter privado, é de interesse da parte. Conseguiu assimilar essa distinção entre nulidade absoluta e nulidade relativa? A absoluta gera uma lesão a uma norma processual de interesse público. E o exemplo que eu acabei de te dar é exatamente a violação das normas de competência material. Por outro lado, a nulidade relativa é aquela que lesiona, de alguma forma, uma norma processual, não de caráter público, mas sim de caráter privado. E como não poderia deixar de ser, o maior exemplo que a doutrina traz hoje, no que tange a uma nulidade relativa, é exatamente a história da incompetência relativa. Vamos ver. Quando a parte apresenta uma reclamação trabalhista, por exemplo, numa vara do trabalho que não tem competência territorial para processar esta ação, estamos diante de um caso de incompetência relativa. Só que o juiz não pode reconhecer uma incompetência relativa de ofício.
a parte tem que arguir. A parte contrária tem que arguir essa incompetência relativa. Se ela não fizer, então essa competência se convalida. Então essa irregularidade, essa nulidade que era meramente relativa, ou seja, que deveria ser observada em uma norma de interesse privado e acaba de não observar, quando o réu não argue incompetência relativa, ele acaba de aceitar. Então, no primeiro momento, não poderia ser naquela vara. A vara era incompetente quanto ao local. Mas se o réu nada fala, passa aquela vara a ser competente a partir dali. Nunca mais o réu pode modificar essa competência. Esse é um exemplo de nulidade relativa. Há uma violação de uma norma de interesse da parte. Eu não deveria ajuizar a ação ali, mas ajuizei. E ninguém falou nada, o réu não falou nada. Então, a partir daquele momento, nós vamos seguir com a ação ali. Não poderia, mas agora pode. Uma norma de interesse privado. Então, assimilamos aí todas as espécies do maior gênero em invalidação. Nulidade absoluta, nulidade relativa, inexistência do ato e mera irregularidade. É chegado o momento de analisarmos os artigos da CLT e os princípios que estão a eles subjacentes. O artigo 794 da CLT vai trazer o grande princípio, trazido aí nas provas do exame de ordem, chamado princípio da transcendência. O que significa isso? Significa que apenas será declarada uma nulidade no ordenamento jurídico processual brasileiro e hoje especificamente o ordenamento trabalhista processual, se houver prejuízo. Então, um ato lesiona uma lei, o ato lesiona a lei processual, alguém pratica um ato em descompasso com a lei processual, mas esse ato somente será invalidado, somente não terá efeito algum se ele trouxer algum prejuízo para as partes. Se mesmo em descompasso com a lei processual, se mesmo praticado ao contrário daquilo que a lei mandava praticar, este ato processual terá validade se não trouxer qualquer prejuízo para as partes. Artigo 794 contempla, portanto, o grande princípio da transcendência. O que seria isso? Presença de prejuízo. Nulidade no direito processual do trabalho somente será pronunciada pelo juiz do trabalho se houver a constatação de algum prejuízo gerado pela prática indevida de um ato em relação às partes. Então, apenas se o ato praticado em descompasso com a lei gerar prejuízo para a parte, é que será nulificado, é que será tirado aí, portanto, estes seus efeitos. Mas esse foi apenas o primeiro princípio que está catalogado no artigo 794 da CLT. Já no artigo 795 da CLT, ainda no âmbito do estudo das nulidades, temos aí outro grande princípio, outro grande postulado que também cai muito em prova. É o princípio da convalidação. Significa dizer que apenas para as nulidades relativas, e grave isso, apenas para a nulidade relativa, temos aí o artigo 795 da CLT, dizendo que a parte tem que arguir a nulidade no primeiro momento que tiver que falar nos autos ou em audiência. Tratando-se, portanto, de nulidade relativa e não havendo arguição pela parte a quem favorecer, nessa história de nulidade relativa, se a parte não faz a arguição na primeira oportunidade em que ela deveria falar nos autos ou em audiência, dizendo, olha, juiz, aconteceu um ato irregular que me causa um prejuízo, teve aí uma nulidade relativa e eu não concordo com isso. Se ela não tem essa postura, pelo 795 da CLT, há o que chamamos de convalidação. O ato que num primeiro momento era nulo, entre parênteses, relativamente, acaba de se convalidar, passa a ser válido pelo ordenamento jurídico. Lembra da história da incompetência relativa que acabamos de falar? Pois bem, princípio da convalidação no artigo 795 da CLT. É por isso que existe aquela famigerada questão dos protestos em audiência. A parte naquele momento está tentando evitar que haja preclusão em sua arguição. Então ela está deixando bem claro que não concorda com este ato que foi praticado. Já no artigo 796, temos o que chamamos aí de princípio do saneamento, mas apenas no 796, a linha A. Exatamente porque este artigo 796, a linha A da CLT, vai dizer que vai trazer a ideia para os jurisdicionados aí, para os processualistas, para todo o povo que atua no âmbito processual do trabalho, trazendo aí, portanto, este princípio do saneamento, vai dizer que
Haverá, portanto, um saneamento das nulidades, ou seja, apenas haverá declaração de nulidades se não tiver jeito, se não tiver como salvar aquele ato, se não tiver como suprir aquele ato, se não tiver como repetir aquele ato. Apenas neste caso é que a nulidade poderá ser pronunciada. Então, vamos repetir. O ato foi feito de forma errada ou não foi feito. Eu, juiz, declaro a nulidade? Não. Apenas se não tiver jeito, se não der para repetir o ato, se não der para suprir aquela falta do ato, é que eu estou autorizado a pronunciar essa nulidade. Caso contrário, eu vou aproveitar, eu vou sanear, ou seja, eu vou aproveitar ao máximo. Este princípio decorre aí, portanto, do 796A. Mas ainda no 796 da CLT, a linha B, né? Estudamos agora o A, na linha B temos o que chamamos de princípio do interesse, para dizer que, e isso é importante para a sua prova, para dizer que, por meio deste princípio do interesse, apenas quem não tiver dado causa à nulidade é que poderá arguí-la. Ou seja, é exatamente o primado de que eu não posso me valer da minha própria torpeza. Se eu praticar um ato em descompasso com a lei, num primeiro momento ele é irregular. Ele é nulo absolutamente, ou relativamente, ou é inexistente, ou é uma mera irregularidade. Mas eu não posso ir lá e dizer, olha, eu pratiquei um ato indevido, anulo o processo inteiro. Apenas a parte contrária, ou seja, que não participou dessa nulidade, é que terá interesse para arguir essa nulidade. Quem dar causa à nulidade não pode, portanto, por meio do princípio do interesse, que deflui do artigo 796, a linha B da CLT, arguir, portanto, aí essa nulidade. Nos aproximando do final do estudo aí do capítulo da CLT que trata das nulidades, é o momento de tratarmos do artigo 797 da CLT. Este artigo 797, também bastante incidente aí no exame de ordem, nas provas de concurso público, vai tratar exatamente do princípio do aproveitamento. Este princípio do aproveitamento vai dizer que todas as vezes que o juiz se deparar com essa história de nulidade, ele vai ter que dizer, pronunciando a nulidade, ou seja, vou ter que pronunciar a nulidade, ele vai dizer a quais atos essa nulidade se estenderá. Então o processo já está na metade. O juiz deve, portanto, pronunciando essa nulidade, dizer assim, olha, a partir do ponto X, do ponto determinado do processo, né? E aí ele aponta que momento processual é esse, é que o processo é considerado nulo. Tudo bem? Princípio do aproveitamento. Eu procuro aproveitar ao máximo aí os atos processuais. Quando eu vou pronunciar uma nulidade, eu tenho que dizer o que essa nulidade envolve ou não. Sempre com a premissa de que devo aproveitar o máximo de atos processuais praticados. Por fim, temos ainda no 798 da CLT o princípio da causalidade. O que significa este princípio da causalidade? Ele está meio que diretamente ligado com o princípio anterior, o 797, princípio do aproveitamento. O princípio previsto no 798, princípio da causalidade, vai dizer o seguinte, olha, quando o juiz vai pronunciar a nulidade, ele só pode pronunciar a nulidade dos atos, ele tem que dizer, né, pelo 797, a que atos essa nulidade se estende. E ainda assim, pelo 798 e agora princípio da causalidade, ele só pode anular atos posteriores ou atos que dependam deste ato que está sendo anulado. Quer dizer, anteriores, regra geral, não podem ser anulados. Chegamos ao fim, portanto, do estudo aqui dos princípios, dos artigos e de todos os aspectos doutrinários e jurisprudenciais acerca do estudo das nulidades no processo do trabalho. Falamos dos conceitos, fizemos as classificações e também analisamos o artigo 794 com o princípio da transcendência, o 795 com o princípio da convalidação, 796A com o princípio do saneamento, 796B da CLT, com essa história de princípio aí do aproveitamento, 797 com o princípio da extensão e no fim chegamos aí no 798 com o princípio da causalidade, um dos mais importantes aí para os seus estudos. Não sai daí porque eu te espero para o próximo bloco, o Pergunte ao Professor. Até já! Olá,
olá, já estamos de volta e agora para mais um bloco, o momento em que eu responderei as perguntas que você, caro telespectador da TV Justiça, e também o nosso querido aluno de todo o Brasil, nos enviou aqui através do e-mail provafinal@anhanguera.com. É exatamente o Pergunte ao Professor, né? O momento mais esperado aqui do nosso programa. Vamos, portanto, à primeira pergunta. Qual a diferença entre nulidade absoluta e nulidade relativa? Excelente pergunta. É exatamente isso, aquilo que tentamos assimilar aqui durante o nosso primeiro bloco, né? Quando falávamos aí que existe um grande gênero chamado invalidade do ato processual, que possui aí algumas espécies, né? Conversamos sobre a inexistência do ato, a irregularidade e também nulidade absoluta e relativa. Estaremos diante de uma nulidade absoluta todas as vezes que houver uma lesão a uma norma processual de ordem pública, uma norma de interesse público. E o exemplo clássico que cai em prova, trazido nos livros de doutrina e também bastante assimilado pela jurisprudência atual, é exatamente a história da violação das normas de competência quanto ao critério material. Todas as vezes em que há uma violação aí a observância do critério material de competência, e eu te dava o exemplo de uma ação criminal que de repente foi ajuizada de forma errônea aqui no âmbito da Justiça do Trabalho, este processo já nasce morto, digamos assim. É um processo nulo de pleno direito, exatamente porque há aí uma violação de uma norma cogente, de uma norma de interesse público. O artigo 114 da Constituição, que dispõe que nós não temos competência material para o julgamento de ações penais, né? Com contextos criminais. Mas esse é apenas o conceito de nulidade absoluta. Temos também o conceito de nulidade relativa, e você, caro aluno, acaba de me perguntar qual é essa distinção. Pois bem, se por um lado a nulidade absoluta gera aí uma lesão a uma norma processual de ordem pública, ou seja, de caráter público, de interesse público, por outro lado, a nulidade relativa vai também ser consubstanciada numa lesão a uma norma de ordem privada. É uma norma processual que está sendo violada, que está sendo inobservada pela prática de um ato processual qualquer, mas essa norma processual não tem caráter de interesse público, não é interessante para a sociedade. É uma norma que interessa e diz respeito somente àquelas partes envolvidas na lide. Eu te dava o exemplo, e esse também é o exemplo e a hipótese trazida aí nos livros e também nas provas da incompetência relativa. Não deve ser naquele local, mas se for ajuizada uma ação, ainda que erroneamente, naquele local, e a parte ré não disser nada, essa competência se prorroga. É uma nulidade que se convalidaria, digamos assim. Logo, nulidades relativas significa lesão a uma norma de ordem pública. Nulidade relativa significa lesão a uma norma processual de ordem privada. Espero ter aí devidamente conseguido atender ao seu questionamento. Vamos, portanto, para a próxima pergunta. No que consiste o princípio da causalidade? Olá, alunos queridos de Minas Gerais, Barra Longa, um grande abraço para você, uma excelente pergunta. Este princípio vem tendo aí uma grande incidência no âmbito das provas, seja de OAB ou também de concursos públicos, os concursos públicos recentes. Essa história de causalidade, nós conversamos aqui também, ela deflui especificamente do artigo 798 da CLT. O artigo 798 da CLT, em sua redação literal, dirá que apenas no pronunciamento, digamos assim, no reconhecimento de uma nulidade, haverá necessariamente que se reconhecer a que atos ela se estende, né? E essa história de causalidade vai trazer o seguinte conceito, o seguinte aspecto. Só podem estar envolvidos na nulidade, só podem ser abarcados pela nulidade os atos posteriores ou que deste ato que está sendo nulo dependam. Então, há uma pronúncia de um ato, de uma nulidade em um ato processual. Este ato processual será declarado nulo, a nulidade será pronunciada. No momento em que se pronuncia a nulidade, seja pelo juiz do trabalho, seja pelos tribunais, especificamente, aí, por exemplo, os TRTs, aqui no âmbito da Justiça do Trabalho,
há que se dizer a que atos essa nulidade estará atrelada, qual é a abrangência desta nulidade que acaba de ser pronunciada. E pelo princípio da causalidade, a que você me questiona agora, eu te respondo que está previsto no artigo 798 da CLT e significa que apenas os atos posteriores ou que estejam necessariamente envolvidos com este ato que está sendo declarado nulo, estão aí envolvidos nessa nulidade, tá bom? Um grande abraço para vocês, muito obrigado pela participação, excelente pergunta. Vamos para mais uma pergunta. A intimação feita para outro advogado constante da procuração, quando há pedido expresso para que intime um advogado determinado, gera nulidade? Olá, Natália, mande um grande abraço aí para os alunos e para os telespectadores de Porto de Galinhas, especialmente para você. Obrigado pela sua participação aqui no nosso programa Prova Final. Quando você me questiona aí, portanto, se haveria nulidade, eu te digo que sim. Hoje o TST já tem um entendimento pacificado sobre esse seu questionamento. É especificamente a súmula 427 da jurisprudência do TST. Tribunal Superior do Trabalho. Essa súmula, de número 427 do TST, dirá que se um advogado, um exemplo de uma sociedade de advogados, e há um pedido expresso por apenas um deles para que esse advogado seja intimado, e de repente a vara intima um outro advogado, ainda que daquela mesma sociedade, mas inobservando esse pedido, eu e meu sócio estamos numa procuração. Eu pedi para que aquela vara do trabalho intimasse somente a mim e de repente ela esquece desse pedido e manda intimar o meu sócio. Ele está na procuração. Aí eu te pergunto, essa intimação tem validade? Esse ato processual tem validade? Súmula 427 do TST dirá que não. Pela súmula 427 do TST, o que se tem é o entendimento majoritário e consolidado, portanto, no sentido de que este pedido deve prevalecer. Se o advogado pediu para que ele fosse intimado, não me interessa se existem outros advogados na procuração. Faz-se importante a observância desse pedido. E a 427 do TST é bastante expressa nesse sentido, no sentido de dizer que haverá sim nulidade deste ato processual que não intima regularmente, ou seja, essa postura da vara, que não intima regularmente com observância desse pedido de intimação. Súmula 427, em resumo, há sim nulidade para essa sua pergunta que você me faz. Vamos para a próxima pergunta. Pode-se considerar que o artigo 795, inciso 1 da CLT, quando permite ao juiz reconhecer de ofício a incompetência de foro, permite, portanto, o reconhecimento de ofício da incompetência relativa? Olá, Júlio, muito obrigado pela sua participação. Mande aí um grande abraço para os alunos e também telespectadores da TV Justiça, aí da sua cidade, Fortaleza, tá? Uma excelente pergunta você me enviou agora. O artigo 795 da CLT, em seu parágrafo 1º, tem uma redação antiga e também bastante criticada pela doutrina. Este artigo 795, parágrafo 1º, que você bem colocou agora, vai dizer o seguinte, olha, o juiz poderá reconhecer de ofício qualquer incompetência relacionada ao foro. Num primeiro momento, chegou-se a imaginar que o uso desse termo foro estaria relacionado diretamente à competência relativa, local, territorial, mas não é esse o entendimento que vem prevalecendo. Parte considerável da doutrina e também da jurisprudência vem entendendo que deve-se ler no artigo 795, parágrafo 1º da CLT, quando faz uso equivocado aí, portanto, da expressão foro, deve-se ler aí, portanto, deve-se entender inserido aí, portanto, o sentido de competência material. Então, o juiz apenas declarará e pronunciará a incompetência da Justiça do Trabalho se for um problema de competência material. Essa é a inteligência, é a interpretação que deve se dar corretamente e vem sendo atribuída aí pelos tribunais e pela doutrina a redação truncada do artigo 795, parágrafo 1º da CLT. Então, cuidado!
Eu não posso entender que o artigo 795, parágrafo 1º da CLT, está autorizando o reconhecimento de ofício de uma incompetência relativa. O 795, parágrafo 1º, é verdade, usa o termo foro, o que daria a impressão de que ali estaria autorizando o juiz a reconhecer uma incompetência em razão do local, do território, o que seria uma incompetência relativa. Mas nós sabemos que o juiz do trabalho e mesmo o juiz da instância civil está proibido pelo ordenamento jurídico de reconhecer de ofício as incompetências relativas. Logo, a melhor saída é a que vem sendo dada aí pela doutrina e pela jurisprudência. Qual é ela? A saída de que devemos interpretar o 795, parágrafo 1º, como sendo aí, portanto, uma hipótese de competência material, competência absoluta. E aí, portanto, o juiz estaria autorizado a pronunciar, a reconhecer essa incompetência. Este é o alcance, Júlio, aí de Fortaleza, que vem sendo atribuído aí ao artigo 795, parágrafo 1º da CLT. Muito obrigado pela sua participação. Vamos agora para mais uma pergunta. A citação recebida pelo porteiro da empresa e não pelo sócio desta gera nulidade processual? Excelente pergunta. Esse realmente é um grande questionamento aí das provas do OAB e também concursos públicos, né? É preciso que se faça uma pequena distinção. No âmbito do direito processual civil, a citação tem sido entendida, regularmente feita, quando ela é realizada de forma pessoal. Então, se eu processo o João, apenas o João tem que receber a citação. Isso é diferente no processo do trabalho. Sabe por quê? Aqui no processo do trabalho prevalece o entendimento de que nós não temos especificamente esse ato de citação. Aqui ele passa a ser chamado como notificação. Notificação seria, portanto, um grande gênero do qual são espécies a citação e também as intimações. Mas no caso da notificação para citar alguém, o que vai acontecer é que este é um ato automático do próprio diretor da secretaria. Não existirá um despacho do juiz determinando a citação. Distribuída uma ação, a vara do trabalho já determina a notificação da parte contrária para que esta compareça em audiência em data determinada. Mas onde é que eu estou querendo chegar? Aqui, com base no princípio da informalidade dos atos processuais e também com base aí na celeridade do processo do trabalho, nós não exigimos, através aí do ordenamento jurídico brasileiro, que a citação, e repita-se, aqui nós chamamos isso de notificação, seja efetuada de forma pessoal. Logo, se eu processo uma empresa, eu não preciso necessariamente que apenas os seus sócios, recebam, um deles receba aí essa notificação para se defender no processo. Prevalece o entendimento que, sendo a notificação inicial realizada de forma não pessoal, qualquer pessoa pode, portanto, receber este chamado da justiça, essa citação, repetindo, que aqui eu chamo de notificação no processo do trabalho, qualquer pessoa poderia receber isso e entregar para o destinatário. Logo, quando você me pergunta se existe a possibilidade de um porteiro receber essa notificação no processo do trabalho, com contrafé, com cópia da inicial, ele pode sim receber, já que nós não temos, portanto, e frisando aí mais uma vez, para isso ficar registrado em sua mente, nós não temos exigência de citação pessoal no processo do trabalho, tudo bem? É a mesma ideia que acontece no juizado especial cível, temos aqui também no processo do trabalho. Logo, o porteiro que recebe aí a citação para a empresa, essa citação não é nula, essa citação é muito válida para o processo do trabalho, tá bom? Muito obrigado aí pela participação de vocês. Eu te espero para o próximo bloco, o X da questão. Já estamos de volta e agora para o nosso último bloco, pois é, o programa se aproximando aí do final. E o nosso último bloco é exatamente o X da questão. É neste momento, aquele momento em que prometi, no início desse nosso encontro de hoje, em que eu trarei aqui, em que analisaremos juntos duas questões já cobradas aí no exame de ordem acerca do tema que tratamos agora há pouco, nos blocos anteriores. É o momento de assimilação desse conteúdo. Vamos ver se você guardou exatamente tudo que falamos aqui hoje sobre aí nulidades no processo do trabalho. Vamos então à primeira pergunta. Olha aí.
A respeito das nulidades no processo do trabalho, é correto afirmar que, declarada a nulidade, por qualquer fundamento, todos os atos processuais posteriores serão nulos. Não é bem assim. Nós aprendemos que não é qualquer fundamento que terá o condão de invalidar o ato processual. Logo, sempre que você visualizar, sempre que você se deparar com este termo qualquer em uma questão objetiva, desconfie. Não estou dizendo que é regra geral, mas torna a questão, a dissertação, muito aberta demais. Então, isso aqui eu já desconfiaria de pleno direito. E trazendo para o âmbito das nulidades, nós sabemos que não é qualquer fundamento que teria aí o condão de invalidar um ato processual. Logo, a letra A aqui da primeira questão já está equivocada. Nós estamos procurando, senhores, a questão correta. Vamos agora para a assertiva B. Vamos verificar se está correta ou não. Olha aí. As partes poderão alegar nulidade enquanto estiver aberta a instrução, mesmo que já tenham tido, melhor dizendo, oportunidade de manifestação nos autos. Não existe isso. Nós falamos aqui do princípio da convalidação. Você se lembra, é o artigo 795 da CLT. Ele impõe que no âmbito das nulidades relativas, as partes fiquem atentas e devem falar aí, portanto, de uma nulidade no primeiro momento em que tiverem que falar nos autos ou em audiência. Quando a questão traz um entendimento, como você acabou de ver, diferente do mandamento que deflui lá do 795 da CLT, ela passa a ser equivocada. Existe um momento próprio, logo a letra B, quando foge a essa regra, está errada também. Vamos para a alternativa C. É desnecessária a provocação da parte para a declaração de nulidade. Essa questão também está equivocada, exatamente porque a parte no que tange aí as nulidades relativas, nós falamos sobre isso, né, no estudo aí dos artigos da CLT, de todos os princípios que conversamos agora há pouco, está a dizer que se for uma nulidade relativa, a parte deve, portanto, manifestar. A parte que tem interesse em que essa nulidade relativa seja pronunciada, deve manifestar esse interesse. E mais, o juiz vai ter aí a obrigação de reconhecer de ofício apenas a nulidade absoluta. A nulidade relativa é de interesse da parte. Então, a letra C fica aí como mais uma alternativa equivocada. Certamente a alternativa correta será a alternativa D. Vamos confirmar isso? Pode colocar. Só serão considerados nulos os atos que alegadamente causarem manifesto prejuízo às partes litigantes. É exatamente esse o contexto que tratamos aqui quando falamos do artigo 794 da CLT, especificamente do princípio da transcendência, ou o princípio aí do prejuízo, né? Deve haver um prejuízo nessa evocação de pronúncia de nulidade. A nulidade do ato processual só será declarada, só será pronunciada, só será reconhecida pelo juiz no momento em que se constate um evidente prejuízo. Se não houver aí a percepção de prejuízo, a nulidade não pode ser declarada. É exatamente isso que diz a letra D dessa primeira questão. Resposta correta, portanto, alternativa D de dado. Vamos à próxima questão. Quanto às nulidades no processo do trabalho, é correto afirmar que não é, letra A, imposição legal que o juiz ou tribunal, quando pronunciar a nulidade, declare a que atos ela se estende. É sim, nós estudamos aqui os artigos da CLT, especificamente aí o artigo 797 da CLT, e constatamos que o juiz tem sim que declarar aí, né, princípio da extensão para alguns, princípio do aproveitamento para outros, que declarar a que atos estão diretamente relacionados com a nulidade. Ele tem que dizer que atos a essa nulidade se estende, né? Quais são os atos que estão aí abrangidos por essa nulidade? Então, essa alternativa, quando diz que o juiz não tem que fazer essa delimitação da extensão da nulidade, está equivocada, pois se choca exatamente com o artigo 797 da CLT. Vamos à próxima alternativa. A nulidade, porque repudiada pela lei processual, sempre deverá ser pronunciada, ainda que possível suprir-se a falta do ato processual. Não é verdade, nós falamos aqui do artigo 796, a linha B.
Este artigo falava exatamente daquela história de princípio do saneamento. E quando estudamos isso, eu te dizia que o juiz vai procurar aproveitar ao máximo possível os atos que foram praticados, evitando aí que se pronuncie uma nulidade. Então, se o ato está em descompasso com a lei, mas eu posso de alguma forma aproveitar este ato processual, então eu assim o farei. Se eu posso repetir esse ato ou suprir a falta de um ato que deveria ter sido praticado, então assim o juiz do trabalho ou o tribunal fará. Então essa alternativa, quando diz que não há essa possibilidade, está equivocada. Vamos para a alternativa C. A nulidade, porque repudiada pela lei processual, sempre deverá ser pronunciada, ainda que arguída por quem lhe tiver dado causa. Mais uma vez, não é verdade. Nós aprendemos aqui o 796, a linha B da CLT, que dizia exatamente a história do princípio do interesse. Esse 796 da CLT, quando trata do princípio do interesse, externa aos processualistas, principalmente no âmbito do direito processual do trabalho, que aquela parte que deu causa à nulidade não pode, valendo-se da sua própria torpeza, arguí-la em juízo. É como se dissesse o seguinte: olha, eu acabei de cometer uma falha processual, então eu quero que o processo inteiro seja nulo. Não, senão eu ia estimular aí a fraude processual. Logo, apenas aquela parte que não tenha dado causa à nulidade é que poderá arguí-la. Isso é o princípio do interesse, como estudamos aqui, do artigo 796 da CLT. Alternativa C, incorreta. Ficamos mais uma vez, certamente, com a proposição da letra D como correta. Vamos confirmar? Letra D. As nulidades deverão ser arguídas pela parte na primeira vez que tiverem que falar em audiência ou nos autos, mandamento que se aplica apenas para as nulidades relativas. É muito comum que os alunos entrem em uma pequena confusão, em uma pequena dúvida, quando se deparem com esse termo apenas. Neste caso, pode usar isso com bastante tranquilidade. Essa história de nulidade que deva ser pronunciada no primeiro momento aí dentro do processo é exatamente o que está previsto lá no artigo da CLT. Logo, essa alternativa D está correta, porque nós temos, e já estudamos aqui hoje, o artigo 795 da CLT, que dispõe assim: olha, se for uma nulidade, você tem que declarar, você que tenha interesse nessa nulidade, no primeiro momento que você tenha que falar, nos autos ou no processo. E aí eu complementei com aquilo que não está no artigo, mas que vem aí sendo exigido pela doutrina e pela jurisprudência. Complementei com o seguinte sentido: olha, deve ser apenas uma nulidade relativa, tudo bem? Então a alternativa D é a correta aí para a segunda questão, tudo bem? Foi um prazer imenso poder ter estado aqui com vocês em mais um programa Prova Final, oportunidade em que falamos aqui sobre um grande tema, como visto, né, as nulidades no direito processual do trabalho. Eu realmente espero que você tenha tirado proveitos efetivos desse nosso encontro. Queria deixar registrado aqui os meus contatos sociais para que você, querendo, possa entrar em contato comigo para sanar qualquer dúvida dessa nossa aula de hoje ou mesmo qualquer coisa aí durante os seus estudos. Temos aí o Facebook, que é Josley Soares, e também o Twitter, @Prof. Josley. Fique muito à vontade para contar comigo aí nesse seu momento de preparação, tá? O meu intuito é também fazer parte dessa sua história de sucesso. Desejo desde já grande sucesso, grande êxito nessa sua batalha, que você realmente consiga a sua aprovação. Até a próxima, a gente se vê.